cidadania. Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Em meio às mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19, o teletrabalho inspirou o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a apresentar projeto que disciplina vários pontos desse tipo de prestação de serviço. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT. E o deputado é nosso convidado e já está conosco para conversar sobre sua proposta. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Bom dia, é um prazer nós estarmos pela Rádio Câmara e aproveito para dar um grande abraço a todos que fazem a comunicação da Câmara, em especial a Rádio Câmara, a TV Câmara. Estamos aqui à disposição. Deputado, muito obrigado também pelo gentil comentário. O senhor pode continuar com o seu chimarrão aqui, não tem problema não, deputado. Estamos à vontade aqui. Muito bem. Deputado, quais são os principais pontos desse projeto que o senhor apresentou? Olha, primeira questão, nós gostaríamos de colocar que é fundamental termos uma compreensão que só o trabalho produz riqueza. Portanto, não há nada mais importante numa sociedade que o trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu, como deputado federal, segundo mandato, tenho muita clareza de que o nosso papel deve ser, em especial, preservar e garantir todos os direitos dos trabalhadores, garantir que a legislação trabalhista seja cumprida na íntegra sobre a questão dos trabalhadores e trabalhadoras. Com esta questão da pandemia, nós estamos vendo muitas inovações que precisam ser cuidadas. Nós temos pesquisas e dados de empresas, de redes sociais que trabalham, que mostra o aumento da carga horária, mais de 55% dos trabalhadores fazendo alguma atividade ou toda atividade na sua casa, o aumento do estresse por parte dos trabalhadores e trabalhadoras, porque o patrão trata esse trabalhador por ele estar em casa sem cumprir horários. E esse trabalhador, essa trabalhadora, tem família, tem direitos que precisa ser cuidado. Quando nós falamos patrão, empregador, nós estamos falando daqueles que não cuidam do trabalhador ou que usam o trabalhador de maneira, de explorar e criar toda essa situação. Por isso, o PL 4831/2020 quer garantir que todos os trabalhadores que estão no teletrabalho, ele tenha todos os seus direitos garantidos, ele tenha direito de hora extra quando trabalha fora do horário combinado. Então, esse é o nosso grande objetivo. A gente sabe que o mundo modernizou, nós não temos mais a classe trabalhadora apenas como operária, mas nós temos uma classe trabalhadora que hoje inventa ou trabalha de várias maneiras, de várias formas, para sobreviver. Então, esse é o nosso grande objetivo, que é garantir que todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham todos os seus direitos garantidos e respeitados. Esse é o objetivo do projeto. Agora, deputado, o teletrabalho, ele naturalmente é uma forma mais flexível de trabalho. De que forma essa relação entre patrão e empregado pode ser estabelecida de forma justa, garantindo, por um lado, que o trabalhador tenha todos os seus direitos assegurados, inclusive a hora extra, quando extrapolar seu horário de trabalho, mas também, por outro lado, que a jornada de trabalho seja efetivamente cumprida, mesmo fora
do controle direto, né, do ambiente da empresa? Olha, por isso é fundamental. Na nossa lei, nós também prevemos que é fundamental que haja o cumprimento dos acordos coletivos e haja participação do sindicato. O representante desse trabalhador, dessa trabalhadora, sempre deve ser o sindicato de interesse da categoria. Nós temos clareza da importância do papel do sindicato. O sindicato deve estar presente sempre para defender a sua categoria, os seus interesses e garantir que esse trabalhador, de fato, ele esteja representado e ser cumprida a legislação. Então, essa é uma das formas de assegurar. E que seja combinado, né? Eu não vejo problema nenhum, né, do aumento de carga horária ou de final de semana, desde que esta seja uma combinação do trabalhador com acordo e com a presença do sindicato. Não pode ser uma imposição de exploração sem cumprimento da legislação para esses trabalhadores e trabalhadoras. Com esse aumento de desemprego, com esta reforma trabalhista que foi feita no Congresso Nacional, lamentavelmente, a cada dia tem um ataque a mais nos trabalhadores e trabalhadoras, um ataque nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E nós não podemos esquecer que nós somos um país que tem uma cultura da Casa Grande e da senzala. Nós temos uma cultura de exploração sobre o trabalho, porque nós temos poucas décadas, né, que formalmente, legalmente, né, se libertou os escravos e se acabou a escravidão. Mas o Brasil é um país que foi um dos últimos a abolir a escravidão, porém ainda temos trabalho escravo, lamentavelmente. Mas a gente precisa cuidar e preservar e garantir, né, essa questão, que só quem produz riqueza numa sociedade é o trabalho. Portanto, a gente precisa garantir que todo patrão, todo empregador tenha muito respeito e todas as garantias aos trabalhadores dos diversos ramos e atividades. Deputado, seu projeto também trata da questão da tecnologia, que é fundamental no teletrabalho, porque sem tecnologia nenhum trabalhador consegue desenvolver suas atividades profissionais em casa. Como é que fica essa questão da responsabilidade pelos insumos tecnológicos que garantam a realização do trabalho em casa, do teletrabalho? Essa é uma questão importante que nós também trabalhamos no projeto, né? A importância da garantia da empresa dar esses equipamentos, os equipamentos do teletrabalho, né? Por exemplo, uma conta de internet, quando um trabalhador utiliza, né, a rede de internet dele, ele precisa pagar, isso tem custo, né? E assim vai, né? Com celular, com computador, enfim, desculpe, precisa ser garantido também esses equipamentos que estarão na casa desse trabalhador. A empresa precisa garantir. Nós acompanhamos muitos casos, né? Aqui, por exemplo, nós temos hoje, no Brasil, praticamente as grandes empresas da indústria da costura, né? Não existe mais aquela empresa, aquela grande indústria, existe poucas, com a grande quantidade de operárias e operários. É levado para a sua casa, né? O trabalhador tem a sua máquina e tem casos que o próprio trabalhador tem que comprar máquina. E ele tem uma carga horária altíssima, porque é a base da produtividade. Portanto, né, é preciso que nós olhamos com carinho todas essas questões do trabalho no Brasil, em todas as áreas, no teletrabalho, mas também na indústria, quando é terceirizada,
as máquinas para implementação, né? Nós estamos vivendo um período de um discurso muito neoliberal, um discurso de desmonte do Estado brasileiro e o desmonte da legislação trabalhista para não cumprir. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro tem falado antes e depois da eleição que se queremos direitos, menos trabalho, se queremos trabalho, sem direitos, né? E não é assim. O mundo não é assim. O trabalho precisa ter regras, normas e leis, e precisa ter trabalho, mas também precisa ter direitos. Agora, deputado, essa questão dos direitos preconizados pelo senhor no projeto vai contra o que foi aprovado recentemente pela própria Câmara dos Deputados na questão da flexibilização das regras trabalhistas, tanto durante a pandemia quanto mesmo antes, com a aprovação da reforma trabalhista que mexeu em pontos da consolidação das leis do trabalho. O senhor considera que essa regulamentação do teletrabalho não está indo exatamente no sentido contrário do que o Congresso tem aprovado até hoje, recentemente? Olha, o que nós temos visto, como foi na legislatura passada, né, a reforma trabalhista, o que nós temos visto é de que nós temos uma mudança, né, pelo menos uma parte de parlamentares hoje tem uma compreensão. A oposição votou contra, denunciou, nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e nós votamos contra e denunciamos que era um golpe contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que não podia ser feito daquela forma. Aliás, foi a Fiesp e foi as representações das grandes empresas, né, as entidades empresariais, que bancaram e fizeram esta reforma trabalhista, né, porque eles têm os grandes objetivos, que é explorar mais, lucrar mais. E quanto mais lucra, mais explora. Quanto mais explora, mais continua explorando. Então, é lamentável, né? Isso é a história do capital. O capital é ganancioso, o capital quer lucro, e ele nunca se satisfaz. Não há um capitalista que está satisfeito com o que ele já tem. Ele quer mais, ele explora mais, ele quer acumular mais. Então, aquela reforma trabalhista, né, a gente espera que, num momento conjuntural que tivermos um governo que tenha compromisso e um Congresso melhor, nós precisamos revogar. Porém, nesse momento que nós estamos trabalhando, por exemplo, com a lei, né, proposta por nós, 4831/2020, que regulamenta a questão do teletrabalho, é para fazermos o debate e tentarmos aprovar um projeto que ele possa garantir direitos para um novo momento que estamos vivendo. A pandemia mudou muito, veja bem, hoje 56% é pesquisa e dados dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil fazem alguma atividade para a empresa na sua residência, né? Claro que alguns quase integral. Então, é preciso, sim, ter uma legislação que cuide desse novo momento que estamos vivendo para preservar a vida, o direito dos trabalhadores e trabalhadoras e garantir que nós tenhamos, né, respeito a esses trabalhadores. Deputado, o senhor considera que o teletrabalho é uma modalidade de trabalho que veio para ficar, mesmo depois da pandemia do coronavírus, vai ser um novo sistema de trabalho que vai ser adotado pelas empresas e mesmo em parte do setor público? Eu não tenho dúvida que sim, né? Eu acho que cada dia mais, né, aquela empresa grande com operários e operárias, né, ela vai diminuindo a cada ano, a cada momento. E a pandemia trouxe consequências muito ruins
para a saúde pública, para a vida. Milhares de brasileiros e brasileiras perderam a vida. Aliás, é uma perca terrível, porque nós temos uma grande parte dos que nos deixaram, são homens e mulheres de uma idade que estavam com todo o conhecimento acumulado, preparado, né, que vieram a falecer. A gente perdeu uma grande parte do nosso conhecimento de homens e mulheres que perderam a vida com a pandemia. Com esta pandemia, também se aprendeu muitas coisas. Eu espero que tenha servido de lição, né, para a população brasileira e para todos que fazem política nos partidos, em especial dos parlamentos. Nós precisamos de Estado. Estado grande, sim. Estado que tem empresas estatais, que tem bancos estatais e que tenha um bom serviço público com muitos servidores e servidoras. Aliás, nessa reforma do Estado aí que está sendo proposta, é vergonhosa. O Brasil é um dos países que tem o menor número relativo à população de funcionários públicos e toda hora fica se pregando os neoliberais de que o Estado é inchado, que tem um custo alto, que tem isso e aquilo. Não tem nada disso. O que tem é cada vez mais vontade, né, do grande capital, das grandes corporações, de levar o dinheiro arrecadado pelos impostos pagos da população brasileira. Mas eu acho que essa questão que você me pergunta é uma realidade, é um novo momento no mundo e a gente precisa preparar para esse novo modelo, né, que vai a cada dia sendo inventado, porém precisa ser preservado e garantido os direitos de todas as mulheres, de todos os homens que trabalham nos mais diversos formas de trabalho. E o senhor considera que o brasileiro, a população brasileira, a massa trabalhadora, tem condições de se adaptar a essa nova cultura organizacional do teletrabalho, deputado? Olha, a população é muito rápida para aprender, né? Para mudar. Né? Veja bem, quem diria que o povo brasileiro todo, né, e o mundo inteiro estaria usando máscara? E foi uma coisa rápida que se aprendeu e se cuidou e todo mundo, né, ou quase todo mundo, utilizou. Né? Isso é uma mudança fundamental na vida, né, das pessoas, né, na humanidade como um todo. Se você pegar na nossa história, nós temos aí, antes dos anos 70, 60, nós tínhamos praticamente 70% da nossa população rural que morava no campo. De repente, houve um novo modelo de desenvolvimento onde se levou a mudar completamente. Desculpe. Nós passamos a ter 70% e hoje 85% da população urbana, né? E passou o trabalhador rural a ser operário. Enfim, há uma capacidade dos trabalhadores e trabalhadoras de se adaptarem diante da realidade às mudanças. Então, eu acho que é uma realidade, né? O mundo inteiro muda, está mudando. O que não muda é a exploração capitalista. Todas as formas de continuar, mesmo na pandemia. Meia dúzia de ricos ficam cada vez mais ricos no mundo inteiro e os pobres e os trabalhadores cada vez mais pobres. E ainda, lamentavelmente, há 5 anos, 4 anos que nós não temos aumento real do salário mínimo no Brasil, que é uma grande massa da população que recebe salário, né, que é o equivalente ao salário mínimo. Então, é lamentável. Desvaloriza o salário mínimo, não corrige, não dá aumento real, e a gente tem uma situação de volta
triste, lamentável, no Brasil inteiro, com a volta da miséria, da fome, das pessoas pedindo esmola na rua, dormindo, né, nas calçadas. Enfim, é um triste drama que nós estamos vivendo, né, de acumulação cada vez mais do capital, dos ricos, e o aumento da pobreza e da exploração sobre a classe trabalhadora. Muito bem, nós conversamos então com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a respeito do seu projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores por ocasião do teletrabalho. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui e muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito da sua proposta. Eu é que agradeço e deixamos um grande abraço a todos que fazem a Rádio Câmara, a TV Câmara, a comunicação e a população que nos ouve nesse momento. Continuaremos lutando sempre para garantir que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em todas as formas de trabalho seja respeitado e cuidado, porque é fundamental entendermos, só o trabalho produz riqueza. É assim no mundo inteiro. Um grande abraço, boa semana para todos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.